É isso aí, gente. Estamos de volta rapidinho. Ó, a doutora Carol lembrou para você que está em casa que cachorro, gato, não pode comer chocolate. Tá? Então não vai inventar de dar chocolate pro animalzinho não, tá? Por falar nisso em Páscoa, né? Antes da gente bater um papo aqui com o Tiago, o Rica vai colocar na tela para você aí, ó. Durante as últimas semanas, a gente recebeu aqui no Diário da Manhã. Não, isso aí é outro. Isso aqui daqui a pouco eu mostro, Rica. É outro. É a da Páscoa. Isso aqui eu vou falar antes da gente bater o papo. É o da Páscoa. Gente, durante as últimas semanas a gente recebeu aqui muitos convidados especiais com opções de Páscoa para você. Seja para você comprar um bom presente, decorar a sua casa, tá aí a Wilna, que trouxe para a gente essa decoração maravilhosa, transformou nossa cozinha num espaço de Páscoa maravilhoso. Olha aí, gente, que coisa beleza. O coelhinho do bolo que está aí, a gente está chamando ele de Kleber, é o coelho Kleber. E aí... Além disso tudo, temos as opções aí, a Aline da Suíte Brenda, que trouxe pra gente aqui, né, as sobremesas low carb, que são deliciosas, né? Olha só a torta que vai aparecer na tela, olha isso, gente. Olha que maldade essa torta aí. Então, recebemos aqui vários convidados especiais, a Lulu, que fez aí o Super Anderson, né? Ela também ensinou, né, um potinho com massa de biscuit de presente de Páscoa, né? Esse aí é o Bob Esponja, mas ela fez aqui um potinho de Páscoa muito legal. A Lulu, né, da Lulu, a Luciana da Lulu, né, arteira, né? Tivemos também muitos outros convidados falando de gostosuras. Olha aí o cupcake com a cenourinha, teve ovo aberto, né? Esse aí foi a oficina de chocolate que rolou lá na União Central, também muito legal, esse ovo lindo, maravilhoso, né? A nossa Nutri fez um chocolate quente low carb, eu tomei esse chocolate quente gostoso pra caramba aqui ao vivo, delícia, gente, sem culpa. E olha só o que a Chocolate Teresópolis fez com a gente, olha como é que ficou o estúdio de opções de venda para você aí na Páscoa, deliciosas, né? Ontem recebemos aqui as meninas, né, que falaram dessas pequenas opções aí para o lanchinho da criançada e opções também de presente para todo mundo, né? Então, muito bacana. Tudo isso você vai conferir amanhã, sexta-feira, numa edição especial aí com as reprises para você ficar sabendo de tudo que rolou aqui no Diário da Manhã com relação à Páscoa, né? Mas o nosso assunto agora é Páscoa, mas é uma outra dimensão da Páscoa. Antes disso, agora sim, Rica, pode colocar a imagem do meu computador aqui. Gente, brasileiro tem que ser estudado, não tem jeito, né? Você sabe que está rolando aí a lista do Faquin, né? Já fizeram o álbum de figurinhas da delação brasileira, delação premiada, gente. Então tá aí, ó. Tem o José Serra, tem o Anastasia, a Aécio Neves, né? A galera do PT, ó, tem até o brasão do PT, ó. Lindbergh Farias, Lula e Dilma. Gente, o brasileiro tem que ser estudado, não tem jeito, isso aí é fato. O brasileiro precisa ser estudado urgentemente. Mas aonde compra? Eu quero saber. Como você vai comprar isso, qual cara? É a banca que vende isso, eu quero. Só em Brasília. Só em Brasília. É só na banca de Brasília. Gente, estamos recebendo aqui o pastor Tiago de novo, quinta-feira é o dia dele, né? E eu fiz questão de fazer essa pergunta no último bloco, porque a gente precisa realmente entender o real sentido da Páscoa, né? A gente fala tanto da Páscoa e um feriadão bacana, vamos comer chocolate, mas a gente esquece, né, do outro lado de tudo isso, né? E da importância que tem a Páscoa. Muitas vezes o cristão não tem essa dimensão, a gente valoriza muito o Natal, né, outras, mas não tem a dimensão da importância que a Páscoa tem, né, pro cristão. E tanto que nós temos aí uma quaresma, né, para nos prepararmos, para chegarmos bem na Páscoa, chegarmos preparados para vivenciar tudo isso, né? E foi tudo por nós, né, pastor? Foi tudo por nós. Por nós. Por amor. Tudo por amor. Bom dia, um amor bom que a dia, gente não consegue nem explicar, bom né? Dia, bom dia. A palavra Páscoa, para a gente já começar, né? Vamos lá. Vamos começar assim? A palavra Páscoa, ela é hebraica, ela não é uma tradição, é uma das 3 festas mais conhecidas pelos judeus, ou melhor, mais festivas para os judeus. Então você vai ter a festa da Páscoa, do Tabernáculo e do Pentecostes. Isso é normal. Até hoje são comemorações recorrentes. Você tem algumas pontuais, tipo Yom Kippur, você vai ter festa do Ano Novo, mas as que são a tríade que comanda são essas.
E a palavra Páscoa significa passagem. E é interessante essa ideia de passagem, porque é a saída do povo do cativeiro, da opressão, para seguir rumo à sua utopia de uma nova terra, de uma terra que seria a terra prometida, terra que mana leite e mel. Você pode não gostar nem de leite nem de mel, mas a ideia aqui utópica é a ideia de uma projeção que onde você tinha no seu lombo, vivia ali sendo castigado, agora você vai ter iguarias, você vai ter as melhores coisas da vida, os manjares diante de você nessa prospecção futura, utópica. Quando Jesus vem, e a grande questão aí, que aí a gente pode embasar um pouco melhor, é que no final das contas o cristianismo ele tem algo que é pontual e aquilo que é espinha dorsal, que se você quebrar isso daí você acaba com o cristianismo. Qual é a espinha dorsal? O que manda? Qual é o mandatário? A ideia propositiva, fundamentada do cristianismo? A ressurreição. Se não existe ressurreição, não existe cristianismo. O cristianismo vai ser um ótimo lugar para você ter vários relatos de milagres, você vai ter um ótimo lugar com vários conselhos e conceitos e parábolas e proposições sobre a vida, você vai ter várias outras ideias acerca de religião quando você entra no cristianismo, mas que pode ser paralelo a tantas outras, ou tantas outras propostas, mas aquilo que é único no cristianismo é a ressurreição. E aí que há um conceito muito interessante, uma ideia muito legal para a gente poder parar e pensar sobre. A ressurreição ela tem duas dimensões. A dimensão que é uma dimensão física, e eu posso dizer não só a ideia da dimensão física que ocorreu com Jesus, porque de fato nós cremos que Jesus morreu, não era um corpo fluídico, ou seja, não era uma aparência de corpo, não era uma ideia de que Jesus ele aparentemente morreu, mas ele depois foram lá ver, não está morto não, ele está vivo. Não é isso, ele morreu, de fato ele morreu, nós cremos nisso, que ao terceiro dia ele ressuscitou, mas antes de ressuscitar a morte de fato o acometeu. Mas quando a gente olha para essa ideia, a ressurreição ela não traz apenas uma proposta de um mundo do além, ou do mundo do porvir. Eu vou ressuscitar em um novo mundo, uma nova dimensão, num paraíso. Mas ele também traz um aspecto existencial. E aí eu quero convidar você a pensar sobre esse aspecto do plano existencial. Quantas vezes na vida a desistência ou a morte, ela se aprofunda e ela vai tomando os teores e os odores na nossa história e na nossa trajetória. A morte, ela dá os odores, a morte, ela invade a nossa família, a morte invade os nossos projetos, a morte invade a nossa perspectiva de vida e a gente fica com total nulidade, a gente não pensa mais no que a gente pode ser além daquilo, como a gente pode viver uma vida que transcenda aquilo tudo. A gente deixa, ou a morte, ela invade todos os aspectos de uma forma muito sutil, de uma maneira que eu e você nem percebemos mais. De uma forma muito sutil eu deixo de sonhar, de uma forma muito sutil eu deixo a minha família de lado, de uma forma muito sutil eu crio as minhas fugas, de uma maneira muito sutil eu vou deixando as coisas acontecerem, empurrando com a barriga e não pensando mais sobre as situações, não pensando mais sobre as realidades que estão me circundando, eu não penso mais sobre isso. Por isso, a realidade da ressurreição no plano existencial é que a ressurreição ela se torna o virar de página para uma nova história humana, da existência humana. Quando Jesus volta à vida, ele volta no corpo agora com um corpo completamente cheio de potencialidade. Acontece coisas ali pós-ressurreição que são coisas que você olha e vai dizer, mas isso daqui tem que ser estudado pela física quântica. Como assim? Que história é essa? De Jesus aparecer do outro lado, numa parede. Como assim? Jesus, ele vem agora e ele aparece de uma forma muito distinta. Então essa ideia corporificada do ser humano em toda a sua potencialidade coloca para a gente de uma maneira muito existencial que nós podemos nos reinventar como pessoas. Pode haver uma recriação do indivíduo chamado eu. Pode ser que na nova trajetória da nossa história eu possa
colocar algumas reticências, ou eu possa fazer criações que até então eu achava que eu era incapaz de fazer. A ressurreição vira páginas das incapacidades, das impotencialidades. A ressurreição, ela vira a página de uma trajetória de desistência, e ela cria uma página de resiliências. A trajetória da ressurreição provoca para a gente que antes eu era um homem ou um ser humano que vivia condicionado pelas circunstâncias que me rodeavam, e hoje eu não vou ser mais um ser, puxando o gancho da semana passada, não ser mais um ser de ressentimentos que vive a deriva ou vive a discutir as situações como se elas fossem apenas no ato contemplativo. Não, as situações elas são verídicas, são reais, a gente sente na pele. Portanto, a ressurreição, a Páscoa deve ser uma experiência que não deve ser colocada apenas como pontual, ou seja, nesse dia, agora em abril, a gente vai viver uma experiência da Páscoa, de uma passagem, de uma ressurreição, de um virar de página. Não, no plano existencial isso acontece todos os dias. Todos os dias que eu acordo diante da morte e da vida. Eu posso escolher qualquer um desses dois caminhos, a escolha é minha. Eu escolho diante da proposta da vida, a escolha de um mundo ou de um ser humano nulo ou um ser humano cheio de potencialidade. Eu encaro a realidade, mas a realidade não vai criar trajetos de fuga. A realidade vai se encontrar com a ressurreição, onde na ressurreição eu vejo potencialidade e vida e consigo a partir de então me recriar como indivíduo, como pessoa. Não é por aí? É muito mais do que chocolate. É muito mais do que chocolate. É muito mais do que um dia. Chocolate. É muito mais do que um dia. Não é, Kleber? Nossa. É que não, eu tenho, não sei se você vai concordar comigo, mas eu guardo comigo desde de uma época muito lá atrás, muito jovem, para não dizer que eu sou velho, né? Em que eu fiz, enfim, estava brincando na teologia e na teosofia. A ressurreição, ela nos dá a possibilidade de entender que a vida não é um rascunho. A vida não dá tempo da gente passar limpo. E lamentavelmente tem muita gente que vive no rascunho. É isso aí. E morre no rascunho. Então eu acho que o momento, né, da ressurreição é você entender que a partir dali você tem que escrever a vera. É isso aí. E viver aquilo a vera. Lembrando que não é um rascunho mais. E o que eu vejo hoje, né, num modo, mais amplo, é que o mundo está no rascunho. Tá? Todo mundo tentando escrever uma história e ninguém está entendendo, e não pararam para entender que não é assim que funciona. Não é uma redação. É como um barco à deriva que ninguém toma cara, pulso do leme. Ninguém toma pulso, né? Dizer, eu vou lá fazer isso aqui. Você tem o barco, eu gosto muito de pensar nessa metáfora, mas eu penso muito também do outro lado, que tem muito navio ancorado. Sim. E um navio não foi feito para estar ancorado. Ele foi feito para estar no alto mar, mas não à deriva. Né? O que mais se busca quando se está à deriva é o porto seguro. Quando eu estou no porto seguro, não é lá o meu lugar, porque eu sendo um navio, eu tenho que estar em alto mar. E a vida para mim, ela é mais ou menos isso, né? É o rascunho, é o navio, e que a gente tem que entender, diariamente, reler isso diariamente, você se recolocar à própria vida todos os dias. Agora, não é com pieguismo, não é com essas fórmulas mágicas da autoajuda, que a gente está falando tantas vezes sobre isso. Não é real isso. Inclusive você encarar limitações. Não adianta você ficar tentando reescrever algumas coisas, porque quando você fala de potencialidades, de capacidade, é real, a gente tem muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente não vai desenvolver. E não precisa adianta insistir também, né? Mas é um processo de autoconhecimento. Essa isso. ideia de potencialidade não é ideia água com açúcar da autoajuda, do tipo, você vai conseguir, mas tipo o segredo, onde você fala, então se joga aí de cima de um lugar muito alto, de um edifício, você não vai voar. Você não vai voar, não flui, não é assim, não é desse jeito. Agora, potencialidade é a capacidade de entender quem você é. Agora, é essa a grande questão.
Tem pessoas que eternizam a sexta-feira, o aspecto da morte, eternizam o sábado como uma questão morosa de que nada vai acontecer. O que a gente precisa viver, e a experiência do aqui e agora, é que a ressurreição do domingo, a ideia de domingo, é que ele já está chegando. E ele tanto se aproximou da nossa vida, que agora não preciso mais sentir odor de morte. O perfume da vida está chegando. Maravilha. O perfume da vida se aproximou. É sexta-feira para muita gente. É sexta-feira talvez para você. Mas o domingo está chegando. E o domingo traz esse perfume. Acalma-te que o domingo está chegando. É interessante que você sabe que... Vamos acabar? Vamos? Mas é só senão, fechar aqui potencialidade. Senão o Rica está com fome já hoje. É fechar aqui sobre a potencialidade, que é uma coisa que eu exploro por um lado, mas nunca nesse patamar em que nós estamos aqui. As potencialidades, todos nós, né, somos dotados de 5 potenciais. É a vitalidade, é a criatividade, afetividade, sexualidade e transcendência. É óbvio que os autores, quando trabalharam em cima disso, estavam calcados na ressurreição, quando falava de transcendência. Porque no momento que você cumpre a vitalidade, a criatividade, a afetividade, a sexualidade, que elas são fundamentais, o transcender é quando você tem a capacidade de você virar páginas, reconstruir, renascer dentro de todas essas potencialidades que a gente não reconhece. A gente banaliza. É isso mesmo. A potencialidade vital nossa é banalizada. A criatividade é banalizada. Os afetos são banalizados. A sexualidade é banalizada. Aí eu te pergunto, ressurreição como? Transcender como? Então, embora eu tenha uma visão muito contemporânea e acredito ser um homem muito do amanhã, mas eu dependo dos conceitos do ontem para que eu calque valores e mantenham esses valores. E eu acho que esse é o momento, né? É um momento de reflexão que lamentavelmente se torna a venda de chocolate. Não tenho nada contra o chocolate, até não gosto muito, mas enfim. Pois é. A questão é você ter um momento de reflexão. O que você quer, o que você pode e o que você deve. Senão a sexta-feira vai eternizar nosso processo de autossabotagem. Isso aí. E a gente não chega no domingo. E a gente fica no rascunho. E vai ficar no rascunho. Amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Porque feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos nós. Linda Páscoa. Feliz passagem para vocês. Feliz passagem. Para você também. Obrigado. E para você que está em casa também, uma excelente Páscoa, que você tenha realmente aí essa possibilidade de vivenciar tudo isso que a gente falou aqui, né? Muito mais do que comer um bom chocolate, uma comida da sua mamãe, né? Da sua vovó, também, né? Reentender o seu posicionamento nesse mundo e a sua postura com relação ao que acontece no nosso planeta, tá? Semana que vem tem mais. Na sexta-feira você acompanha aí esse momento de reprise, né? De tudo que aconteceu aí no feriado. Você vai ter a oportunidade de conhecer todas as nossas amigas culinaristas, o pessoal do artesanato, todo mundo que passou por aqui mostrando essas coisas lindas da Páscoa. Você vai ter a oportunidade de rever tudo, tá? E a gente se encontra na segunda-feira de novo aqui, a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do seu Diário da Manhã. Excelente fim de semana, excelente Páscoa para vocês e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.